Neste vídeo, conheceremos um país que enfrenta desafios socioeconômicos e ambientais significativos. Bangladesh, uma nação situada no sul da Ásia e conhecida como a Terra de Bengala, tem uma história rica, tendo passado por um longo período sob o domínio colonial britânico. A nação abraça uma rica herança cultural, que inclui influências das tradições hindus e budistas, além de uma forte presença da cultura islâmica, que desempenha um papel importante na sociedade de Bangladesh. Embora Bangladesh tenha uma extensa área de cerca de 148 mil quilômetros quadrados, o país enfrenta um desafio significativo devido à sua densa população. De acordo com o censo de 2020, a população oficial deste país é de 169 milhões de pessoas, resultando em uma densidade populacional extraordinariamente alta. Essa situação torna Bangladesh uma nação complexa, enfrentando diversos problemas relacionados à superpopulação e à pressão sobre os recursos disponíveis. Similar à Índia, podemos observar que em Bangladesh, certamente há desafios significativos. Se você deseja vivenciar a atmosfera de Bangladesh, o país se destaca por suas praias tropicais e exuberantes florestas, apresentando uma paisagem natural deslumbrante. No entanto, os visitantes enfrentam outros desafios, uma vez que Bangladesh é conhecido pela abundância de insetos, em particular moscas. Portanto, aqueles que planejam uma viagem para lá devem incluir repelente de insetos em sua bagagem. Dhaka, a capital de Bangladesh, é a região urbana mais avançada em termos de qualidade de vida no país. Além disso, é a cidade mais densamente povoada, com cerca de 23 milhões de residentes. Embora Bangladesh não seja um destino de viagem amplamente desejado, várias barreiras podem surgir, impedindo as pessoas de realizar essa jornada. Bangladesh é um país suscetível a terremotos e inundações, por isso não é incomum encontrar-se com esses eventos naturais durante a sua estadia. A perspectiva de enfrentar uma catástrofe, como uma inundação, em um país onde muitas pessoas são afetadas por tais eventos, pode ser bastante aterrorizante. Se está desfrutando do conteúdo até agora, não se esqueça de dar um like. Semanalmente, estamos trazendo vídeos de alta qualidade para o seu conhecimento e entretenimento. A sociedade de Bangladesh teve suas origens após o colapso dos impérios indianos no passado. Embora tenham adotado uma cultura mais voltada para o islamismo a partir do século XII, nunca conseguiram se desvincular completamente da Índia, que estava próxima a eles. Na verdade, ao longo da década de 1900, a geografia de Bangladesh testemunhou uma divisão, com a população muçulmana concentrada no leste e a população indiana no oeste. Até 1991, essa separação persistiu, apresentando desafios em termos de governança, apesar das tentativas de reunificação e reconstrução. Bangladesh enfrentou desafios significativos ao longo das últimas 3 décadas, incluindo inundações e terremotos que dificultaram a sua recuperação. Um dos principais problemas que contribuem para o atraso no país é, sem dúvida, a superlotação. Atualmente, o idioma oficial de Bangladesh é o Bengali, e o número de pessoas que falam inglês fluentemente nas ruas e avenidas é bastante limitado, com algumas pessoas falando inglês com um sotaque distinto, o que pode tornar a compreensão difícil para os visitantes. Agora que fornecemos uma visão geral de Bangladesh, podemos examinar exemplos de vida no país. Em primeiro lugar, é essencial destacar que Bangladesh é uma das nações mais economicamente desafiadas do mundo. A maioria da população ganha menos de $5 por dia, e ao observar suas atividades, é evidente que muitas pessoas realizam seus trabalhos de maneira simplificada. O salário mínimo no país é aproximadamente equivalente a $95 americanos, o que resulta em uma renda média extremamente baixa no país, tornando Bangladesh um dos lugares com mão de obra mais acessível. Ao considerar o cenário global,
É compreensível que grandes corporações e empresas internacionais estejam atraídas por essa oportunidade. Se uma marca de renome global estiver à frente, também pode avaliar a possibilidade de estabelecer fábricas em países com impostos mais baixos e custos de mão de obra reduzidos para a produção de seus produtos. Muitas empresas de grande porte já adotaram essa estratégia, e diversas marcas prestigiadas mantêm instalações de produção no país, fabricando produtos que são distribuídos para suas lojas em todo o mundo e vendidos a preços consideravelmente inferiores em comparação com os custos de trabalhadores nos Estados Unidos. Em Bangladesh, uma empresa pode contratar entre 10 a 15 trabalhadores pelo mesmo custo. Enquanto percorrem as ruas da capital, Dhaka, é uma visão comum ver pessoas de todas as idades e gêneros transportando objetos na cabeça, muitas vezes devido à falta de acesso a veículos para transportar cargas pesadas. Além disso, pelas ruas, é possível notar uma confusão de cabos emaranhados conectados a postes, que provavelmente são destinados a serviços de telefonia e internet. Essa cena, de certa forma, retrata uma imagem que parece pertencer a pelo menos meio século atrás, destacando a deficiente infraestrutura do país. O tráfego nas estradas de Bangladesh lembra o cenário agitado das vias no Vietnã e na Índia. As ruas raramente ficam vazias, com veículos em movimento constante. Caminhar descuidadamente aumenta consideravelmente o risco de ser atingido por uma motocicleta ou carro, uma vez que não há passagens elevadas ou subterrâneas disponíveis para pedestres. A travessia das ruas é repleta de perigos e desafios para os pedestres. Além disso, nas proximidades das estradas, o som constante das buzinas e o burburinho da multidão nunca cessa. Em muitas praças, o tráfego flui em múltiplas direções, sem semáforos para regulamentar o fluxo, dependendo da orientação da polícia para controle. Se você é alguém que valoriza a paz e não tolera barulhos incessantes, Bangladesh pode ser uma experiência extremamente perturbadora. A vida lá se diferencia drasticamente do dia a dia comum. Mesmo em vias relativamente tranquilas, o constante som das buzinas pode ser irritante e levar ao estresse. O transporte público no país frequentemente envolve ônibus antigos, com cerca de 20 a 30 anos de uso, onde os assentos costumam ser desconfortáveis e as viagens costumam ser excessivamente lotadas. Para o transporte urbano, existem bicicletas que funcionam como táxis, mas infelizmente, essas bicicletas são movidas apenas pelo esforço humano, não possuindo motores. O aspecto mais desolador é que a maioria dos ciclistas é formada por homens magros, frequentemente transportando passageiros extras, o que pode ser exaustivo e desconfortável. Estima-se que existam aproximadamente 30 milhões dessas bicicletas em todo o país. E muitas pessoas sustentam suas vidas atuando como ciclistas de táxi. Como resultado, as praças frequentemente testemunham competições acirradas entre ciclistas ou debates acalorados entre vendedores ambulantes. A superlotação, o caos praticamente constante nas esquinas e o estilo de vida desafiador podem deixar as pessoas facilmente irritadas. Ao explorar as cidades e mercados de Bangladesh, é notável a presença de muitas barracas ambulantes em praticamente todas as esquinas. Embora a venda de produtos alimentícios seja comum, uma preocupação persistente é a percepção de que essas barracas frequentemente parecem não manter padrões adequados de higiene. Alguns vendedores demonstram práticas de higiene pessoal inadequadas, o que pode criar preocupações para os viajantes que hesitam em consumir alimentos ou bebidas em Bangladesh devido ao receio de possíveis problemas de saúde. Além disso, é importante destacar que a educação no país é escassa, com apenas 3 em cada 10 pessoas tendo habilidades de leitura e escrita. Esse nível de educação limitado contribui para um padrão cultural geralmente restrito. Visivelmente, as áreas urbanas enfrentam níveis significativos de poluição, e a presença de resíduos é uma ocorrência generalizada em todo o país. A situação piora devido ao hábito frequente de pessoas cuspirem nas ruas em praticamente todos os cantos. Outro aspecto que pode perturbar sua paz durante uma viagem em Bangladesh é a atenção intensa que as pessoas direcionam a você enquanto está na estrada. Independentemente do seu gênero, você pode sentir que está sendo constantemente observado de forma invasiva.
Essa atenção não se limita apenas a contextos de natureza sexual, mas pode dar a impressão de que as pessoas estão considerando como podem se beneficiar de você, seja financeiramente ou de outras maneiras. Embora alguns possam estar apenas curiosos ao ver um turista, é sensato manter um certo nível de cautela, mesmo em relação a guias turísticos que possam ser considerados confiáveis. Em um país onde muitas pessoas trabalham em condições que se assemelham a uma forma de escravidão, ganhando meros $3 por dia, é importante estar ciente de que algumas pessoas podem tentar lucrar financeiramente com você, direta ou indiretamente. Portanto, é fundamental exercer cautela em suas interações e transações. Se sua aparência revelar que você é um turista, esteja preparado para enfrentar preços inflacionados, geralmente 3 a 4 vezes mais caros, para praticamente tudo o que adquirir. Se você estiver sem um guia, é altamente provável que as pessoas tentem se aproveitar de sua falta de conhecimento sobre o mercado de produtos e serviços. Em Bangladesh, a experiência em restaurantes é diferente do que se pode encontrar em cardápios tradicionais. Em vez disso, a maioria dos restaurantes possui cozinhas abertas, onde você pode ver a comida sendo preparada e fazer sua escolha. No entanto, ao perguntar o preço de uma refeição, é comum que os valores sejam significativamente aumentados. Isso é uma ocorrência frequente. Bangladesh oferece uma variedade de templos e museus com arquitetura que remonta aos impérios do passado e aos fundadores da nação. No entanto, é importante observar que a entrada para esses museus geralmente envolve taxas com preços diferenciados, o que significa que os turistas frequentemente pagam mais do que os residentes locais. Além disso, em Bangladesh, é possível realizar passeios de barcos semelhantes aos de Veneza, onde os habitantes locais conduzem os turistas pelos rios em seus próprios barcos e geram renda dessa maneira. É interessante observar que em um país onde a prostituição é tolerada, o consumo de álcool seja proibido devido a normas sociais. Apesar de não ser um item caro, a disponibilidade de álcool é limitada no país devido a desequilíbrios nas questões sociais enfatizadas pela nação. Consequentemente, a venda de álcool não é permitida legalmente nas lojas de Bangladesh, tornando-o praticamente invisível. Algo que provavelmente lhe agradará é a acessibilidade dos preços em quase tudo. Por exemplo, é possível satisfazer a fome em um restaurante por um valor equivalente a R$10. A hospedagem em albergues e hotéis também é economicamente vantajosa, com tarifas variando de R$30 a R$200. Para um apartamento de um quarto no centro da cidade, o custo é de apenas R$130, ou R$600 se você preferir morar fora do centro. Um apartamento de um quarto pode ser alugado por surpreendentes $70, ou $340, conforme a taxa de câmbio atual. No mercado, a proteína, como 1 quilo de peito de frango, custa, em média, $3. Os gastos mensais com supermercado dependem do estilo de vida da pessoa, podendo variar entre $50 e $150 por mês. Portanto, a vida em Bangladesh é economicamente vantajosa, embora a qualidade de saúde e higiene seja um tópico debatido. Um aspecto encantador é que quando os bengaleses avistam um estrangeiro, costumam se reunir ao redor da pessoa, cumprimentando calorosamente e pedindo para tirar fotos. Isso cria uma sensação de ser bem-vindo e valorizado, tornando a experiência especial. De fato, Bangladesh tem mantido uma posição constante entre os 5 países de crescimento econômico mais acelerado no mundo nos últimos anos. Especialistas em economia acreditam que o país não está fadado a um declínio gradual, mas sim a um rápido enriquecimento, aproveitando a sua vasta população. Muitos cidadãos bem-educados em Bangladesh compartilham dessa convicção e, ao encontrar turistas, expressam opiniões positivas sobre o país. Apesar dos progressos, é fundamental destacar que, em Bangladesh, um país com uma população de 169 milhões, muitas pessoas enfrentam lutas diárias pela sobrevivência. De acordo com estimativas não oficial, quase 5 milhões de cidadãos vivem nas ruas do país, enfrentando condições de sem-teto. Reintegrar um número tão significativo de pessoas em situação de rua na sociedade e auxiliá-las a se tornarem cidadãos produtivos é uma tarefa monumental.
Mesmo aqueles que têm um lugar para chamar de lar, frequentemente vivem em condições precárias, residindo em áreas de habitação improvisada que não podem ser adequadamente consideradas favelas. Suas moradias frequentemente não possuem as estruturas básicas, como 4 paredes ao redor, e comumente faltam instalações sanitárias como banheiros ou chuveiros. Esses indivíduos obtêm sua subsistência a partir de alimentos descartados nas ruas ou que são descartados nos mercados e, muitas vezes, compartilham esses recursos escassos com seus filhos. As pessoas que enfrentam desafios financeiros muitas vezes precisam usar meios de transporte improvisados, como pular em trens em movimento, segurando-se aos vagões ou tentando entrar pelas janelas de vidro. Em diversas regiões do país, a paisagem evoca uma sensação de nação que parece estar se recuperando de um conflito armado recente. Um fenômeno intrigante, mas infelizmente não surpreendente, é a existência de um pequeno grupo de pessoas em Bangladesh que desfruta de uma qualidade de vida muito mais luxuosa em comparação com a maioria da população. Há uma percepção de que essa elite reduzida está explorando a escassa riqueza do país em detrimento da grande maioria dos habitantes. Bangladesh é frequentemente classificado como um dos piores países para se viver no mundo. Uma realidade desafiadora, uma vez que a alta densidade populacional combinada com a disseminada pobreza dificulta o desenvolvimento sustentável. Agradecemos por ter assistido o vídeo até o fim. Lembre-se de deixar um curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!